Deixa eu desligar aqui meu celular, né? Então, bora. Eu estava dizendo que eu amo fazer esse treinamento, porque é a linha que eu mais sou apaixonada da Junesse, é a linha assim que eu pirei o cabeção quando eu vi a primeira vez. E falei, nossa, quero usar, quero usar, quero usar tudo. Ficamos esperando ela chegar um tempão aqui no Brasil e a bendita da Anvisa não liberava a linha Luminesce, ela vai ter ou não vai ter. E comecei a pesquisar fotos de antes e depois na internet. A gente via coisas incríveis e a gente estava maluco para usar a linha Luminesce. E aí chegou, comecei a usar faz 3 anos e meio que eu uso a linha Luminesce. A minha pele é outra, completamente. E quem usa há bastante tempo, sei que o Disney está aqui na sala, tem uma foto de antes e depois incrível dele, não larga mais, né? Então a gente tem, primeiro, um produto muito poderoso nas mãos que entrega resultado. Se a pessoa fizer direitinho, usar os produtos, quanto mais, né, produtos ela usar da linha Luminesce, mais eficaz a coisa fica, mais eficaz a coisa fica e não larga mais. Então, ah, algumas características, assim como negócio, antes de eu entrar na parte técnica, que eu quero falar um pouco para vocês de como que a gente envelhece e alguns conceitos até para vocês conseguirem mostrar a importância do uso dessa linha para os seus clientes, falando um pouco da parte comercial mesmo. Apesar dela ser uma linha que tem um custo mais alto, eu acho que justifica por causa da tecnologia que tem por dentro, é algo que, primeiro, você tem um resultado incrível, seu cliente que começar a usar, ele vai fidelizar na linha. E você tem aí um conceito, né, de cosmético muito especial. Ele substitui um tratamento estético, invasivo, com dor. Muitas vezes ele pode até substituir uma plástica, né? Então, olha o que a gente está oferecendo para as pessoas, olha o que a gente tem em mãos. E é uma linha tão especial e a Juness fez um trabalho tão incrível de posicionamento de marca que o teu cliente que usa Shiseido, que usa Lancôme, que usa Sisley, que usa La Prairie, ele vai trocar pela linha Luminesce. Se a Juness ela tivesse usado um caminho de entrar como uma empresa popular, né, começar, por exemplo, com uns produtos mais acessíveis, que qualquer, por exemplo, classe social, sem querer ser preconceituosa nem nada, usasse, ela tivesse começado com uma cara de empresa popular, a gente não ia conseguir pegar o público que usa esse tipo de cosmético, né? Então, antes de eu entrar na parte técnica, eu sempre gosto de mostrar, até para melhorar aí a crença de vocês na linha Luminesce em relação a preço, do que tem aí no mercado de cosméticos com preços muito, muito mais elevados do que linha Luminesce. Então, se vocês entrarem em sites de vendas de cosméticos e colocar lá Serum Anti-Aging, e de várias marcas, e coloca lá do mais caro para o mais barato, vocês vão ver o que é cosmético caro que vende na prateleira da Sephora, por exemplo, né? Então, deixa eu abrir esse slide aqui que vale a pena mostrar. Ó. Quer ver? Treinamentos. Treinamentos. Cadê meus treinamentos? Aqui. Produtos. Deixa eu ver se tem nesse aqui, ó. Tem, acho que tem, e até um mais antigo, porque faz um tempo que eu fiz essa pesquisa, eles estão mais caros até. Não, não é nesse. Espera aí que eu já deveria ter deixado isso aberto.
Achei. Aqui, ó. Até, né, não é o mais novo, não. Se vocês entrarem na internet e procurarem esses produtos aqui, vocês vão ver que estão mais caros do que eu estou mostrando. Vocês estão vendo minha tela aí? Compartilhou ou não? Sim? Faz joinha para mim. Sim, Boa. sim. Obrigada. Aqui eu coloquei dos mais baratos para os mais caros, tá? Então, assim, um Givenchy, por exemplo, sai R$ 406. Um Guerlain, 670, aqui já começa a ficar parecido com o nosso sérum. 575, um Guerlain. Sérum Shiseido, ó, 649. 959, um Dior, um Givenchy, deve ter mais coisa ali, 1.600, um produto, tá, gente? R$ 1.000 um Shiseido, 2.420, um sérum da Guerlain. E a La Prairie, que é uma das marcas que tem os fatores de crescimento, que são de célula vegetal ou animal, aí o preço vai lá para cima, né? Então agora que a gente está falando de dermocosmético, coisa que vai realmente mexer na nossa pele, mas não é o fator de crescimento humano, que é a nossa, é a única que tem. Né? Então vai ali, ó, fora da promoção, R$ 1.800 um creme, fora da promoção, R$ 2.600. 2.600 também. E o mais caro, as linhas mais caras, é uma marca que chama Sisley, que vai para quase R$ 3.000, tá? Eu já vi produtos em prateleira de Sephora lá, essas fotos fui eu que tirei, de produtos de R$ 6.000, ó, R$ 6.250, né? Então, um Guerlain. Então, assim, até eu tô mostrando isso para vocês, pra vocês verem que os nossos produtos são muito mais acessíveis e eles vão entregar muito mais resultado. Não tem aquela coisa de parabenos, fitalatos, todas as porcarias de conservantes e corantes e fragrância que tem em muitas linhas de cosméticos que é usado por aí. Então, assim, nossos produtos, aqui são fotos que eu tirei, por exemplo, no Free Shop, né? Então, um Sisley, US$ 724, US$ 1.200, né? Faz as contas de quanto que vale esse creme aqui, certo? Então, eu gosto de mostrar para vocês tirar essa crença de, eu não vendo linha Luminesce porque Luminesce é muito caro. Se você comparar com cosméticos comuns, que não tem a tecnologia que a gente tem, vai ser caro mesmo. Agora, se você comparar com os tops, é muito mais barato e é muito mais acessível você oferecer uma linha Luminesce para alguém do que esse tipo de creme que eu estou mostrando para vocês aí na tela. E agora eu vou entrar num outro treinamento, vou tirar esse daqui e vou colocar o treinamento dos produtos. É um treinamento que, antes de entrar só no produto, eu falo bastante de conceitos de saúde, ok? Então, eu acho muito importante vocês entenderem algumas coisas. Cadê o treinamento, gente? Peraí. Ele estava aqui na minha tela. Acho que eu fechei. Ou não. Ah, não, tá aqui. Tá aqui. Muitos conceitos importantes de saúde, porque o seu cliente, quando ele usar o seu produto, ele pode ter um resultado acelerado se você auxiliar ele em algumas condutas que ele pode ter de estilo de vida. E aí ele vai ter um resultado muito melhor usando a linha Luminesce.
Então, eu vou explicar rapidamente, tá, essas questões aí de como que o nosso corpo envelhece, como é que a gente pode melhorar algumas coisas no estilo de vida, e você vai ver que pode ajudar muito no tratamento que a pessoa vai fazer com a linha, tá? E assim, uma coisa que eu gosto de deixar bem clara, vocês não precisam falar e repetir tudo isso que eu tô falando aqui para vocês. Eu até às vezes fico preocupada de dar um treinamento assim, de vocês assustarem, falar, ah, meu Deus, quando que eu vou conseguir repetir isso que a Ana Lua tá falando? Não é para vocês repetirem, porque eu sou nutricionista, entendeu? Eu tô dentro da área da saúde, foram anos, sabe, de estudo de área da saúde, que muita gente não tem esse background, não tem esse acesso. Mas é legal vocês entenderem alguns conceitos para que vocês consigam mostrar para os clientes, não da forma que eu vou colocar aqui, fiquem tranquilos, mas que vocês entendam como que vocês podem ajudar mais ainda o cliente de vocês. É, e, e eu acho que informação sempre enriquece, né? Então, por isso que eu preparei, mas não se preocupa em ficar sabendo, repetindo a rebiboca da parafuseta lá, da fibra de colágeno que eu vou mostrar para vocês, né? Mas o que grita muito mais alto quando a gente vai falar de linha luminescente? Resultado. Resultado, resultado, né? Eu estava falando com uma downline minha hoje que ela queria saber todas as técnicas. Eu falo, fala o que você sente usando o produto. Sente o que você, fala o que você enxerga no resultado das pessoas, que todos os dias a gente tem fotos de antes e depois nos grupos. Isso é muito mais forte do que você ficar sabendo todas as técnicas, de todas as questões de saúde e tal. Mas vamos lá. Junesse proporciona pra gente que a nossa idade, ela pode ser só um número, né? A gente não precisa aparentar a idade que a gente tem. E uma coisa que eu gosto de deixar bem clara, né? Como que acontece o envelhecimento, vocês vão entender esse processo. Mas a gente pode envelhecer, sim, e não aparentar esse envelhecimento. Então, a idade pode ser só um número, sim, genética não é destino. Depende do seu estilo de vida, você consegue reverter esse envelhecimento. Só que ele vem através de ele é multifatorial, tá? Envelhecer são várias coisas acontecendo no nosso organismo que levam as nossas células a ficarem menos funcionais, né? A nossa pele aparentar aí a idade. Um dos conceitos que a gente tem principais é a oxidação, né? Formação de radicais livres no nosso corpo, e que a gente tem um produto muito poderoso para ajudar. Então, vou falar um pouco de sinergia entre produtos aqui no nosso treinamento. Então, o Reserve é uma das coisas que vão mais ajudar no processo da linha Luminesce, porque ele está trabalhando aqui a oxidação do nosso corpo, que eu vou explicar um pouquinho mais. Quando a gente envelhece, a gente perde o volume, né, o número de células-tronco que a gente tem no nosso tecido adiposo, que é daí que o Nathan Newman tira a linha luminesce, né, as moléculas. Encurtamento de telômeros, que nos Estados Unidos a Junesse tem um produto que vai ajudar nisso. Desidratação e produtos de glicação. Então, o que a gente come muitas vezes vai atrapalhar aí a eficácia do tratamento que a gente está fazendo com a linha luminesce, tá? Falei, né? Genética não é destino. Você se alimentar bem, que é a minha área, né? Onde eu posso falar melhor. E eu sempre gosto de deixar muito claro, eu não sou dermatologista, eu não sou médica. Tem muitas pessoas que ficam me perguntando algumas coisas. Tipo, eu posso fazer um procedimento estético, passar o sérum e o daily ir para o sol? Eu não sei. O que eu vou repetir aqui para vocês em relação à linha Luminesce é coisas que eu aprendi indo no lançamento dos produtos. Então, quem foi, né, na época que teve o evento, teve o treinamento com o próprio Nathan Newman. Eu vou atrás das informações também, eu pesquiso todos os vídeos do Nathan Newman, que lançou, por exemplo, o Flawless, eu fui atrás dos vídeos dele. Eu
Tive muitos treinamentos na sede que eu fui, lá com alguns médicos que fazem parte das equipes, né? Então, sou fuçenta. Eu vou atrás das coisas porque eu quero aprender sobre o produto e passar a melhor informação. Por que eu estava falando disso? Porque eu estava falando que eu sou nutricionista, então eu posso falar muito mais da parte nutricional, né, do que a parte médica dos produtos. E sim, se você se alimenta bem, se você faz exercício, se você dorme bem, você vai ter um atraso no seu envelhecimento bem significativo. Gente, espera aí que eu preciso pegar a bateria, tá? Que vai acabar a bateria aqui do computador. Pronto. Boa. Continuando. Então, envelhecer é normal, a gente vai envelhecer todo mundo, mas se você tiver um bom estilo de vida, você consegue não só parar o envelhecimento, mas como reverter, né? E os produtos da Junesse são os que mais vão ajudar em você reverter o teu envelhecimento. Oxe. Peraí que ele ficou... Alguém estava riscando a minha tela aqui, eu pus para a borrachinha e não estou conseguindo tirar. Porque não aparece o mouse. Oh, meu Deus. Pronto. Foi. Então, vamos entender esses processos aí que eu falei, tá? De envelhecimento. O que é esse pool de célula-tronco que a gente tem no nosso tecido adiposo, que é daí que o Nathan Newman tira a matéria-prima para ele fazer a linha luminescente. Tá? Então, a gente tem embaixo da nossa pele uma camada de gordura, e essa camada de gordura, ela tem várias coisas aí no meio, tá? Vários tipos de células. E aí tem um tipo de célula que ela é chamada de célula estaminal, que é o que vocês veem nos vídeos, no Longevity TV, eles falando, célula estaminal. Ela está lá no meio das nossas células adiposas e elas são responsáveis por reparar e regenerar os tecidos que estão ali, certo? Então, elas produzem qualquer injúria, qualquer batida que tiver ali, qualquer oxidação, qualquer coisa que acontecer nos tecidos próximos, essas células elas vão entrar em ação e elas vão começar a produzir moléculas reparadoras e regeneradoras. Ok? Quando o Nathan Newman ele faz as lipoaspirações nas pessoas, em vez de ele jogar toda essa gordura fora, ele vai lá e retira essas células, cultiva isso em laboratório, faz com que elas se reproduzam, que elas produzam moléculas. Então, ele vai estressar essas células, elas produzem moléculas e ele consegue tirar esses fatores de crescimento para colocar dentro da linha luminescente. Conforme a gente vai envelhecendo, o pool de células-tronco, ou seja, o número de células-tronco que tem no nosso tecido adiposo, vai diminuindo. Então, o nosso envelhecimento também acontece porque o nosso organismo não tem mais o número de células-tronco suficiente para reparar e regenerar a nossa pele. É diferente uma pele de um adolescente, de um bebê, que é toda cheia, toda novinha, né, de células-tronco. Então, a gente também tem como preservar esse número de células-tronco da nossa pele, certo? Com o nosso estilo de vida. Se você, por exemplo, é uma pessoa que engorda muito, o engordar, o estar acima do peso, diminui o pool de célula-tronco do tecido adiposo. Ok?
Mas é daí que o Nathan Newman tira as moléculas, tá? Dessas células que moram ali no nosso tecido adiposo. Outra coisa, encurtamento de telômeros, tá? Então, o nosso DNA, ele fica dentro das células, ali enroladinho, e o nosso DNA fica enroladinho numa estrutura que chama cromossomo, e ele tem 4 pontinhas. Dependendo do nosso estilo de vida, esses telômeros encurtam e a gente tem a aparência de envelhecimento. Isso é uma pesquisa de prêmio Nobel, que quanto mais curto for o telômero, maior a sua aparência de envelhecimento. Mais rápido também a pessoa morre por causa do encurtamento de telômeros. Nos Estados Unidos, a Juness tem um produto que faz alongamento de telômeros. Olha que loucura, se chama Finity. Tá? Então, isso é uma das coisas que fazem a gente envelhecer mais rápido. Deixa eu tirar o som da Ana Paula aqui. Outra coisa, oxidação, tá? Que a gente sempre fala, é antioxidante, antioxidante. Oxidação é algo que a gente está exposto e que isso envelhece o nosso corpo, principalmente pelo ambiente que a gente vive, que é cheio de xenobióticos. O que é isso? Porcaria, coisas tóxicas que a gente respira, que a gente come, que a gente passa muitas vezes na nossa pele, que está cheio de química, então de fitalatos, parabenos, sulfatos, conservantes, acidulantes, aromatizantes, estabilizantes, adoçantes, tá? Então, galera, não é qualquer adoçante que pode usar, pelo amor de Deus, tá? Fica longe de alguns adoçantes. Várias químicas que tem no meio dos nossos alimentos que vão aumentar a oxidação, tá? Que a gente chama de xenobióticos. Então, o nosso ar, a nossa comida, os nossos produtos de limpeza, os nossos produtos cosméticos são cheios desses químicos, né? E aí a gente consegue, além de tudo, né, que não dá muito para controlar o ambiente, só se você for morar no campo, né, e não respirar o ar da cidade, agrotóxicos também, né, comer tudo orgânico, você consegue controlar. Agora, eu acho que a gente conseguiria controlar ao ponto da gente conseguir minimizar a exposição a esses tóxicos. Então, pela alimentação, principalmente as coisas que a gente escolhe para usar na nossa pele. Então, falando de linha Luminesce, isso é uma coisa que o Nathan Newman ele se preocupa muito, de não colocar esses xenobióticos, esses tóxicos dentro da nossa linha. Às vezes tem até um sérum super legal, de uma marca boa aí, mas ele tá cheio dessas químicas aí tóxicas, né? Então, as escolhas que a gente faz vai influenciar muito nessa oxidação. Então, a gente precisa ter escolhas mais saudáveis, né? Melhorar aí o que a gente passa, o que a gente come, para a gente sempre ter um sistema antioxidante bacana e funcionante. Tá? Então, isso vai influenciar também a nossa alimentação, esse tipo de alimentação influencia na microbiota, tá? Que é a nossa flora intestinal, mais conhecida como flora intestinal, mas não chama mais flora intestinal. Então, isso vai influenciar, por exemplo, nas bactérias que você tem no seu intestino. E essas bactérias, elas conversam com o nosso sistema imune, pra você ter ideia. Então, alergias, doenças autoimunes, inflamações, tudo tem a ver com o que você está comendo e como que está essa flora intestinal, ok? Quanto que você descansa, você está dormindo bem? Você tem uma modulação hormonal acontecendo direitinho no seu corpo? Gente, não risca a minha tela, vocês estão riscando aqui minha tela, ó, com bolinhas vermelhas. Limpar os desenhos, pronto, limpei. Quanto que você está descansando, quanto que você passa de estresse. Não sei se vocês sabem, mas estresse é uma coisa que produz um hormônio que chama cortisol em excesso no nosso corpo. Isso diminui a nossa massa muscular, aumenta a circunferência de cintura, o cortisol,
altera a nossa flora, a flora do nosso intestino, então enruga, tá? Envelhece, oxida. Se a gente ficar muito estressado, a gente oxida. Por isso que é muito importante que a gente durma bem. Né? Então, olha aí o estilo de vida influenciando. Você vai dar a linha luminesce para a pessoa e ela tá completamente estressada, comendo mal. Isso está contribuindo para a pele dela envelhecer mais rápido, tá? Engordar é uma coisa que inflama muito o nosso corpo, oxida muito o nosso corpo. Aqui vocês estão vendo, assim, né? Isso aqui é uma foto de tomografia de pessoas que têm o tecido adiposo exacerbado. Isso causa uma inflamação no nosso corpo absurda, né? E você tem aí uma oxidação, uma inflamação acontecendo aí todos os dias no organismo. Olha a linha Zen contribuindo para rejuvenescimento. Né? Então, falando de escolhas de alimentos ruins, se você tem uma alimentação muito industrializada, cheia de alimentos de mentira, que são alimentos que não existem na natureza, que são processados, ou que a gente chama de ultraprocessado, um alimento que não tem absolutamente nada natural ali dentro, como refrescos, esses refrescos de pozinho que estão zero de calorias. Se você consome isso, pelo amor de Deus, tira isso da sua vida. Refrigerantes, mesmo o diet. Para quem dá nuggets e salsicha para as crianças, isso é veneno. Veneno. Ah, mas o meu filho só come miojo, nuggets, salsicha. Eu fico de cara, assim, com a alimentação infantil, sabe? Você não tá fazendo bem para o seu filho dando esse tipo de coisa para ele. Talvez esse treinamento aqui o pessoal não fica gostando muito de mim, tá? Mas eu tenho que falar. Nuggets, por exemplo, ele é pré-frito. Se você chega em casa e assa o nuggets, ele já foi pré-frito na fábrica. Não adianta nada você assar ele. Se ainda você frita ele de novo, pior ainda. Né? Mas o que tem aí dentro? É pele de frango, é aparas, né? Então tudo que sobra das carcaças eles põem aí, porque não se joga fora. Né? Então não é aquele peitinho de frango bonitinho que a gente compra no supermercado. Tá? É uma massa que eles reaproveitam muita coisa pré-frita e você tá dando para o seu filho pele com aparas assada, tá? Assada em casa. Salsicha, a mesma coisa, tá? Vai na mesma linha do nuggets. O pessoal peca muito com laticínios. Então, o laticínio começou essa coisa de eu só posso consumir desnatado. Então, o desnatado, o que é? Foi desengordurado. E às vezes tem alguns produtos que foram processados ou ultraprocessados que ele retirou a gordura, aí se colocou ali um emulsificante, um estabilizante, farinha. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, requeijão light tem muitos que tem farinha branca dentro, porque precisa dar consistência. Outro dia a gente foi fazer fondue em casa, eu estava olhando os fondues, estão cheios de fondues que tem amido no meio, que é para baratear o produto, né? Não colocar tanto queijo, que é uma coisa que é mais cara, e você encher sua pança ali de carboidrato de farinha. Isso acontece com vários produtos. Se você pegar um cappuccino, que é o light, a versão light, às vezes ele tem farinha no meio. Tá? Então, quanto mais puro for esse alimento, menos risco você corre de ficar comendo algumas coisas que não são tão boas para o teu organismo. Né? E esses laticínios aqui, que são desengordurados, né, que ele virou zero, eles colocam ali um aroma, muitas vezes, não tem fruta de verdade. Danoninho é uma coisa que antigamente tinha, vale por um bifinho, e as pessoas dão para as crianças achando que estão dando alguma coisa interessante ali. Mas não, vale muito mais você dar um bifinho para o seu filho do que um danoninho, porque o danoninho ele é creme de leite com aroma de morango e açúcar pra caramba. Né? Então, esses alimentos a gente deveria tirar eles da nossa rotina. Tirar completamente. Tem gente que come
miojo, com o pozinho do miojo, com requeijão, com salsicha. Janta isso. Eu fico assim, pelo amor de Deus, né? Cadê aí uma saladinha, sabe? Uma comidinha feita em casa, uma comidinha caseira. Então, todos esses alimentos, eles são cheios de sódio, eles são cheios de aroma, eles são cheios de gordura hidrogenada, eles são cheios de açúcar, eles são cheios de emulsificante, de realçadores de sabor, de conservantes. Aí a gente está colocando tudo isso para dentro, né? Aí toma o Naara, passa a linha Luminesce e o negócio não vai funcionar tão bem enquanto você não limpar o seu organismo. Por isso que na linha Zen tem a fase de desintoxicação, que o Mark corta tudo isso, mas tudo, ele tira fora tudo isso, para justamente você comer clean foods, ele chama, clean foods, comidas limpas, né? Então, isso vai atrapalhar bastante se você está procurando rejuvenescer e continua com esse tipo de alimentação. E aí eu gosto muito desse slide, todo mundo que já ouviu meus treinamentos vê que eu mostro ele, que é o problema de você consumir uma alimentação ou usar muitos cosméticos cheios de químicas, de você ficar exposto a poluentes, agrotóxicos e todas essas químicas que a gente está exposto. E quem vai dar conta de tudo isso é o fígado. Ele vai ter que limpar. Então, detoxicação é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Desde o momento que a gente nasceu, a gente respirou um poluente lá, bebezinho, a gente começa a desintoxicar isso, detoxicar. Então, é o fígado que vai fazer isso e ele vai usar muito nutriente. Então, às vezes as pessoas falam assim, tudo bem, né? O fígado limpa. Ele limpa usando um monte de nutrientes e aí você fica desnutrindo o seu organismo para limpá-lo de substâncias. Né? Olha a vantagem que a gente tem de oferecer um cosmético que não tem essas porcarias. Olha a lista de nutrientes que o seu organismo vai usar para limpar substância do seu corpo. Então, quem faz a linha Zen também e aprende a comer com alimentos limpos é sensacional. Você está trazendo vários benefícios e você está deixando para o teu organismo os antioxidantes. Porque se você estiver depletando todas as vitaminas e os minerais, você acaba sobrando mais radicais livres. E aí você oxida, você envelhece. Então, o que é esse oxidar? É você ter moléculas dentro do seu corpo que estão em cargas diferentes. Então, um radical livre nada mais é do que um átomo que ele perdeu ou ele ganhou um elétron nessas reações químicas que o nosso corpo faz e ele fica reativo. Ele fica querendo interagir com outras moléculas. Então, é como se fosse um processo de ferrugem, entre aspas mesmo. Ele vai lá e cola, oxida aquela estrutura e o seu organismo acaba perdendo aquela estrutura. Então, pode ser que ele cole numa hélice de DNA, que são os casos mais graves. Pode ser que ele cole na membrana de uma célula e desestabiliza essa membrana. Pode ser que ele cole na hemácia. Várias estruturas vão sendo oxidadas pela ação de radicais livres. E uma estrutura que tem muito a ver com a gente é a fibra de colágeno. Né? Então, olha só onde eu estou indo, né? Uma alimentação ruim que vai produzir radicais livres, que vai oxidar nossa fibra de colágeno, a gente tem uma quebra e a gente forma uma ruga. Tá? E aí a linha Luminesce, ela vai reparar essas fibras de colágeno que elas estão oxidadas, que elas estão quebradas, né, através dos fatores de crescimento. Então, olha lá, né, coloquei o exemplo aí da maçãzinha, que você tem ela exposta ao oxigênio e ela vai oxidando, ficando velha, ficando envelhecida. Isso acontece com a gente o tempo todo. Então, a gente precisa ter uma alimentação rica em antioxidantes. Né? Olha o reserve vindo daqui, né? Da uva negra. Aqui é uma blueberry. Cadê a uva negra aqui? Mas, enfim, são frutas e o resveratrol, né? Ele é uma das substâncias
que tem mais especiais na questão de antioxidantes e protetoras do organismo, e o blend de frutas vermelhas que tem ali no Reserve, que normalmente são frutas que a gente não tem na rotina. A gente não consome mirtilo, a gente não consome romã, a gente não consome cereja com frequência. Então você está trazendo essas frutas que é mais fácil a gente comer manga, banana, né, abacaxi, quem come, porque tem muita gente que pula, né, as frutas, e não tem nenhum verdinho na alimentação o dia inteiro, nem fruta nenhuma. E a gente está trazendo uma opção para as pessoas consumirem esse tipo de frutas também, que são bastante importantes. Então, colocar antioxidantes para dentro do seu organismo, nossa senhora, tá? Você está ajudando muito ele a liberar esses radicais livres, a inativar esses radicais livres. Então, você está melhorando o envelhecimento, inflamação, efeitos de glicação que eu vou explicar o que é, melhorando a energia das células, né, a reestruturação de tecidos, né? Então, quando a gente tem muitos radicais livres no nosso corpo, olha lá que eu falei, ó, desestruturação do tecido conjuntivo, matriz extracelular, está sofrendo com a oxidação. Por isso que a pele fica muito envelhecida. Perda de vitalidade, tônus e elasticidade da pele, olha lá, né? Influenciando aí na pele. E aí a gente tem outros como é que fala? Sintomas por causa de inflamação de baixo grau, que é o que a gordura promove, que é o excesso de radicais livres promove, o que uma alimentação ruim promove. É uma inflamação de baixo grau. Não é uma inflamação que você sente, assim, que quando você inflama e que fica vermelho, que fica dolorido. É uma inflamação constante de baixo grau. Tá? Então, o que dá fadiga, falta de energia, pode alterar o nosso humor, levar a depressões, abaixar o nosso sistema imune. Por isso que a gente fala assim, ah, nossa, eu tomei Reserve e meu sistema imune melhorou. Não é isso? Quando a gente fala assim, ah, o nosso creme do corpo, ele tem uma ação anti-inflamatória. A gente não pode falar isso por causa da Anvisa. A gente não tem essa alegação no Brasil do nosso creme do corpo ser anti-inflamatório. Mas ele tem várias substâncias ali dentro que vão ajudar nesse processo. Por isso que melhora a celulite, que é uma inflamação, né? Então, aí, assim, coisas que a gente, numa vida inteira, ficando inflamado, aí a gente pode adoecer mesmo por conta disso. Então, envelhecimento, disfunção da mitocôndria, que a gente conhece o VidaCell, que vai ajudar nessa parte, né, de melhorar a ação da mitocôndria. Então, as pessoas se sentem enfraquecidas, sem disposição. Mutações de lipídios, de proteínas, de DNA, que pode levar a câncer, né, arteriosclerose, artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória, demência, diabetes. Para quem não sabe, diabetes, ela tem um fundo inflamatório absurdo. Alimentos que inflamam podem levar ao organismo a desenvolver diabetes, certo? Catarata, esclerose múltipla, cardiopatias, enfisema, doenças do autoimune, fibromialgias. Vamos lá. Vamos entender o que é essa tal dessa glicação também, que vem através da alimentação e que isso rompe fibras de colágeno no nosso corpo. Glicação são produtos que a gente forma nos nossos alimentos quando a gente esquenta eles em calor excessivo. Principalmente se tiver carboidrato junto com proteína. Tá? Então você pegou, por exemplo, aquele pãozinho na chapa com requeijão e botou aquilo para esquentar numa chapa. Tá? Aquilo cola, ele glica e você está comendo esses produtos que se chamam AIDS. Se vocês quiserem pesquisar no Google, põe aí AIDS, formação de AIDS, produtos de glicação, que vocês vão estudar um pouquinho e saber mais sobre esse assunto. Né? Então, essa glicação, quando a gente tosta, grelha, quando a gente frita, então normalmente assim,
Peraí que alguém soltou o microfone aqui. Pronto. Ah, quando a gente esquenta as coisas em calor excessivo e muito rápido, a gente consegue formar isso nos nossos alimentos. É diferente quando você cozinha em fogo baixo, quando você usa água para cozinhar, quando você cozinha no vapor. Aí não forma aquela casquinha gostosa que a gente gosta, né? De casquinha, tudo que tem casquinha, então a milanesa, até o grelhar da carne pode formar esses aids. E aí quando a gente come isso, olha lá, outros exemplos, batata frita. Ô, Lô, mas batata frita é carboidrato, não tem proteína lá. Tem aminoácido dentro da batata que quando você, pum, coloca aquilo para fritar, ativa essa formação de AIDS na batata frita. Então, aquela costelinha no molho barbecue que você coloca na grelha forma muito AIDS. Os queijos têm muito AIDS, aquele pudinzão que é leite com bastante açúcar e a gente faz aquele caramelo em cima, forma muito AIDS. Cigarro, todas as fumaças têm AIDS, então defumados. Aquele peitinho de peru que a gente gosta, que a gente acha que é saudável, ele forma AIDS, certo? Então, peraí que tem gente com o microfone ligado. Aí. Quando a gente come isso, a gente está destruindo a nossa camada de colágeno da pele. Então, para vocês entenderem como é que é a pele e aonde que a linha luminesce vai ajudar, é bom a gente entender como é que é essa pele e o que é essa fibra de colágeno, que ela pode quebrar e ela pode formar uma ruga ou uma celulite. Então, vamos ver a nossa pele como é que é. Então, tem uma camada de células que ela é sustentada por colunas de colágeno e elastina. Tá? Imagina que uma pele ela fica inteirinha apoiada nessas colunas, certo? Tá lento aqui de passar o slide. Bora slide. E essas colunas todas, elas são formadas de colágeno, né, que são proteínas elásticas que servem como pilares e que apoiam toda essa pele em cima, tá? Então imagina a minha mão aqui, né? Então essas colunas que têm uma pele apoiada em cima. E aí o colágeno, ele é extremamente abundante no nosso corpo. Todas as estruturas, todos os tecidos, eles têm uma parte de colágeno. Tá? Então tem na articulação, tem na parede das artérias, das veias, tem na nossa matriz da unha, na matriz do cabelo, na pele principalmente. Tá? Então é uma estrutura que é muito presente no nosso corpo e que a gente passa a não produzir direito, não tão eficaz a partir dos 25 anos, tá? Olha lá, para vocês entenderem melhor. Tá vendo aqui? Toda a pele apoiada em colunas que estão intactas, conforme essas colunas vão ficando flácidas ou quebradas por causa de radicais livres, você tem um vinco ali que forma uma ruga ou pode ser uma celulite. Então, lembra que eu falei que a nossa alimentação, que os radicais livres, tudo isso a formação de AIDS dentro da nossa alimentação, que a gente come demais. Então, caramelo, aquela Coca-Cola, mesmo a diet, ela tem caramelo, que ele é AIDS, tá? São produtos de glicação que vão atrapalhar a nossa fibra de colágeno, dela ficar intacta. Então, olha a importância, né, da alimentação e você ainda ter a linha luminesce. Se a pessoa tá com toda a alimentação zoada, né, que eu não consigo achar outra palavra, ou prejudicada, a pessoa não vai conseguir ter tanta eficácia no nosso tratamento. Né? Então, eu posso prometer para as pessoas
quanto tempo elas vão ter de uso de linha luminesce e elas vão obter um resultado efetivo? Não pode, porque você não sabe como que está o estilo de vida dessa pessoa. Pô, mas eu usei um pote de sérum. Calma, um pote de sérum não vai fazer muitas cócegas ali na pele no início, porque a sua célula da pele, ela demora pelo menos 28 dias para se renovar. Então, aquela célula que está envelhecida, ela tem que morrer para dar espaço a uma nova que vai nascer de uma forma mais jovem. Porque você está dando um alimento ali para elas, um soro, a linha luminesce, tudo para que ela nasça de uma forma mais jovem. É que nem a pele, gente, ou o código genético, né? Assim, como ele vai reproduzindo as coisas, é que nem você pegar uma foto e você tirar xerox dessa foto. Aí você pega essa foto que já foi uma cópia, aí você tira um xerox de novo. Aí você pega essa cópia da cópia, tira um xerox de novo. O que vai acontecendo com essa imagem? Ela vai se perdendo. Então, a cópia da cópia da cópia da cópia que as células fazem, elas vão, se você não estiver alimentando elas bem, isso vai sendo prejudicado. Então, a gente tem que reverter, né? Refazer, fazer com que a célula ela nasça de novo de uma forma mais com vitalidade. Então, falar que um pote de sérum vai resolver o problema da pessoa, você está mentindo para ela. Você está prometendo algo que não vai acontecer muitas vezes. Pode ser que a pessoa tenha como é que fala? Um resultado mais rápido, e pode ser que não. Então a gente sempre fala de 2 a 3 meses. Que pelo menos o seu cliente também ele vai usar mais vezes, ele vai comprar mais potes de você, então para você é bom. E você tem aí uma garantia que essa pessoa está usando mais o seu produto. Então, você fala, olha, 15 dias, né? A pessoa esticou inteira, parece coisa de ageless em 15 dias. Não, não faça isso, porque se a pessoa não tiver esse resultado, ela vai te cobrar. Ela vai falar, seu produto não é muito bom. Ok? Então, aqui, ó, o colágeno é o maior constituinte conectivo da pele de animais, de 25 a 30% do total das proteínas do corpo. A gente tem perda de 1% ao ano de colágeno. Homens têm mais colágeno do que mulheres, eu acho uma sacanagem isso. E as mulheres na menopausa, elas perdem mais ainda o colágeno. Por isso que a pele da mulher é mais envelhecida e menos firme que a pele dos homens. Vou pular isso aqui, que é muita coisa. Precursores de colágeno, tá? Que vão ajudar. Então, vitamina C, manganês, cobre, vitamina A, zinco, complexo B, silício. Olha a linha Naara ajudando, né, tanto a repor a fibra de colágeno, quanto jogando esses nutrientes para dentro do nosso corpo. Então, unir linha luminesce com linha Naara, puxa, você está aí entrando. Imagina assim, ó, luminesce com Naara, com a linha Naara, e com o Reserve. Você está entrando com armamento bélico para essa pessoa melhorar a aparência dela e o rejuvenescimento, né? Então, olha quando você usa, né, os produtos casados como o melhor. Comprovação de eficácia de suplementação de colágeno a gente tem. Não vou entrar na parte de colágeno que a gente está focando na linha luminesce hoje. Celulite, para vocês entenderem o que é celulite. Então, aqui a gente tem... a celulite também ela é multifatorial, não é só uma coisa que dá celulite. Ah, não pode comer sódio porque dá celulite. Tudo, uma série de coisas vão influenciar na aparência da pele. Então, por exemplo, o açúcar, que produz insulina, faz com que as células adiposas aumentem. Falta de exercício, então você não tem circulação no tecido. Né? Então, o exercício ele faz a movimentação ali de todo o tecido, porque os vasos
estão correndo mais sangue, aumenta a pressão, então chega mais nutrientes ali no seu tecido. Falta de nutrientes e de antioxidantes aumenta a produção de radicais livres, isso inflama mais o tecido. Então, olha só quantas coisas, né, que estão acontecendo ali. Por exemplo, sódio a mais, né? Então, esses alimentos industrializados têm sal pra caramba, então aumenta ali a retenção de líquido local, isso estrangula os vasos, não consegue chegar nutriente até o tecido, né? Um monte de coisa acontecendo ali que causa uma inflamação. Celulite, no termo médico, é uma inflamação do tecido. Por isso que tem gente que sente dor no tecido. Tá tão inflamado ali que dói mesmo. A hora que você passa a mão, ele dói. E aí, olha como é que fica, né, a estrutura toda do teu tecido quando ele está com todos esses problemas, ó. Então, tem células hipertrofiadas, né, então aumentadas, então elas vão empurrar o tecido para cima. A fibra de colágeno puxando para baixo, ou às vezes ela está rompida, então existe uma cavidadezinha ali onde ela rompeu, e aí você tem esse aspecto de casca de laranja, né? Que é morrinho com buraquinho, outro morrinho do lado com buraquinho, aí você tem esse aspecto da celulite, né? Então, Reserve vai contribuir, a linha Zen vai contribuir, a retirada dos alimentos tóxicos e cheios de químicas e cheios de sal vai contribuir, e a linha Luminesce vai contribuir muito aqui usando o Body, porque o Body tem os fatores de crescimento cell-tronco e ele vai estimular as fibras de colágeno a ficarem novinhas de novo. E a linha Naara também, que você está dando matéria-prima para o seu organismo e nutrientes para que você refaça essas fibras de colágeno. Por isso que fica mais firme a pele. Né? Então, exercício também na linha Zen, estimula-se o exercício, tá? Então, várias ações que você vai ter aqui para melhorar a pele, e aí se você usar o Body em cima, você tem um aumento dessa firmeza dessa pele toda aqui, tá? Então vai ajudar demais. Aí os graus de celulite, né? Tem gente que tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Normalmente grau 3 e grau 4 são as que doem mesmo, que tá bem inflamado. E aí a Junesse traz os nossos produtos pra gente conseguir tratar tudo isso, né, e impedir o envelhecimento e até reverter. Então vamos entender a linha Luminesce, que eu falei, né, da proposta toda, que ela vai ajudar aí todas essas questões que eu falei, junto com os outros produtos. E vamos entender o que tem aqui dentro. Então são 7 produtos que fazem parte da linha Luminesce. Todos eles têm o APT-200. Então o que é esse APT-200 que muita gente fala? São 200 moléculas que o Nathan Newman conseguiu retirar. Então, se vocês pegarem os vídeos dele na internet, tudo, o Nathan Newman, ele tem uma tecnologia específica para ele conseguir retirar esses fatores de crescimento. Então, falei, né? Ele pega, faz as lipoaspirações, retira as células tronco do meio do tecido adiposo, cultiva isso naquelas plaquinhas Petri, né? Que são aquelas pratinhos, né, que se cultiva as células. Ele tem uma tecnologia especial, acho que até esse gel que ele usa é um gel diferenciado. Ele cultiva as células, faz com que elas se estressem, né, e aí elas começam a produzir os fatores de crescimento. Ele consegue pegar os fatores de crescimento específicos que ele quer. Não é qualquer um, não é tudo que ele pega os fatores de crescimento específicos. E aí ele coloca isso dentro dos nossos cremes. Gente, comparando com os cremes que tem aí fora, nenhum tem essa quantidade de fatores de crescimento. E normalmente é vegetal ou animal, se pega de caviar ou se pega de plantas. Então, assim, qual é a molécula que vai conversar melhor com a nossa pele? A humana,
A animal ou a vegetal? Vegetal é assim, ó, imagina que a gente fala português, né? Vegetal é assim, é um italiano. A pele consegue entender, mas ela não entende 100%. O animal passa a ser assim um espanhol. Dá para entender mais, mas não é tudo 100% que a pele entende. Agora, humano para humano é papo reto aqui, né? A gente está falando a mesma linguagem que as nossas células falam, por isso que ela consegue captar muito bem essa linguagem e reparar. E ele conseguiu colocar os fatores de crescimento aí certos, 200 moléculas dentro dos cremes, para que a gente tenha essa eficácia. Então, o único produto que não tem os fatores de crescimento é o cleanser. Por quê? O cleanser, ele é um gel de limpeza, que ele tem várias substâncias bacanas ali, que são que vão fazer uma limpeza profunda mesmo, retirar a gordura. Eu esqueci a palavra. Quando você, é bactericida, é fungicida, né? Porque a gente tem vários fungos e várias bactérias na nossa pele que elas podem causar espinhas, podem inflamar. Então, ele tem essa ação bactericida e fungicida, o cleanser, que quando a gente usa qualquer tipo de maquiagem, olha só a linha Envy entrando como uma extensão da linha Luminesse. Uma coisa que o Nathan Newman frisou muito no treinamento da linha Envy é que ele fez uma base em spray, porque uma coisa que é muito ruim é as mulheres pegarem o pincel, colocarem dentro de uma base e passarem isso no rosto. Então, da sua própria pele, você contamina o seu pincel está no ar, ele está úmido, ele pode também pegar outras bactérias, cai no chão e etc. E aí você tem um cultivo de fungos e bactérias por causa da umidade que fica ali, e você passa isso de novo na sua pele, contamina a sua base, passa de novo, né? Além de todas as químicas que tem nas bases, você tem uma base contaminada com fungos e bactérias. Então a Envy, ele tem muito orgulho de falar que ele fez em spray, porque nada entra dentro daquele pote. E é muito fácil de aplicar, e ele conseguiu colocar as moléculas de célula-tronco ali também dentro da base, né? E o cleanser, ele tem esses fungicidas e esses bactericidas, e ele tem 3 ácidos leves, não é uma concentração muito forte desses ácidos, e ele vai fazer com que a queratina, então a nossa pele está toda fechada por queratina, células mortas, que fazem uma barreira muito grande de absorção. Então ele vai retirar, é como se ele fosse fazer uma esfoliação por causa desses ácidos. Por isso que a cor da pele é uma das coisas que a gente mais nota no início. Então você vai fazer essa esfoliação, que ela é química por causa dos ácidos, química que eu digo não prejudicial, né, mas não é uma esfoliação física. E a cor da pele começa a ficar mais rosada, menos cinza, porque tá tirando essas células mortas, essa camada de célula morta que tá no nosso rosto. Então você vai usar o cleanser para tirar essa camada de células mortas e para que você consiga absorver muito mais os outros produtos. Então é muito importante que na hora que você mostra isso para o seu cliente, que você não tire o cleanser. Ele e o sérum, eles têm que andar juntinho, que nem irmão. Ah, mas a pessoa já tem um sabão e tal. Tenta colocar o cleanser junto, porque ele vai abrir a cutícula da pele. Sempre pergunta, gente, se a pessoa tem a pele sensível. Porque pode acontecer dela ter uma reação ao cleanser, ou, por exemplo, ela deixa tempo demais dentro aplicado no rosto, ele tem ácido, ele pode ficar vermelha a pele. Né? Então, tem 2 fatores que podem causar aquelas vermelhidões, que às vezes a gente vê que não é comum, mas pode acontecer.
Uma pessoa não usa direito, é 30 segundos, que é para usar o cleanser no rosto. 30 segundos. Lava, 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 enxágua. Não é para deixar o produto na cara, senão vai ficar vermelho. E outro tem algumas substâncias ali que, para a pele sensível, ele pode causar ali alguma reação. Então, se a pessoa tem, fala para ela testar um pouquinho, pede para ela lavar nessa região aqui, ó, do braço, que tem a pele bem fininha, que aí ela vai ver se tem reação, tá? Então, testa os produtos. Mesma coisa, os outros produtos, como eles têm muitos nutrientes dentro deles, a pessoa que não está acostumada a usar cosmético, muitas vezes, ela pode usar tudo de uma vez, a pele não está acostumada com esse tanto de substância e a pele pode reagir a isso. Então, pergunta para o seu cliente, como é que é a tua pele? Você tem a pele sensível? Você está acostumado a usar bastante cosmético na sua pele? Porque se a pessoa tiver essa sensibilidade, fala para ela começar aos poucos. Então, ela lava com cleanser, usa o sérum, e aí depois ela vai introduzindo os outros produtos ao longo do tempo, uns 15 dias depois, ou um mês depois, depende do grau de sensibilidade que essa pessoa tem, tá bom? Beleza. Passa o sérum depois, que ele é só um soro, que ele tem a maior concentração de fatores de crescimento. Por que eu tô falando que é só um soro? Porque ele não vai hidratar. Ele pode até causar uma hidratação pequena, mas não é o objetivo do sérum hidratar. Então, às vezes, o seu cliente, ele vai falar assim, mas eu tô usando cleanser, eu tô usando sérum, e minha pele ficou seca. Porque não tá usando o hidratante, e você tirou o hidratante dela, né? Que ela tinha um hidratante. Que esses produtos de anti-aging que tem no mercado, que são baratos, eles vão dar uma hidratada, uma nutrida superficial. Tá? A pessoa ela vai usar a vida inteira esses cremes mais baratos, anti-aging, de marca comum, e não vai parar o envelhecimento dela. Mas ela vai ter uma hidratação superficial e uma nutrição superficial. O sérum e todos os outros produtos, eles vão penetrar lá na derme, nas camadas mais profundas, e vai causar a reparação dessa pele, tá? Então, o sérum, é um soro em gel, que vai fazer esse papel aí de de super reparação, ok? Aí a pessoa, se ela tiver manchas, ela passa o Flawless, que flawless, a palavra quer dizer sem defeitos, é impecável, tá? Flawless é tipo uma coisa impecável, sem defeitos. Então ele vai, olha a tecnologia que tem por trás do Flawless. Ele é um branqueador, né, um clareador da pele. Então, a pessoa que tem as manchas, e, de novo, jamais prometa para as pessoas que elas vão eliminar completamente essas manchas, porque a gente não sabe como que é a causa, o que está causando. É hormonal? É, enfim, alguma doença, alguma patologia que ela tenha, que a linha luminescente não vai conseguir tratar. Ela vai conseguir reparar a pele, mas às vezes o que está lá causando você não conseguiu resolver. Mas ela pode. Então, o que eu falo? Ele vai clarear, ele vai uniformizar o tom da tua pele. Se não sair, a gente tem que ver o que está causando isso. Mas o Flawless, ele tem moléculas de célula-tronco específicas para conversar com a célula que produz a melanina. Para vocês entenderem, tem uma célula na nossa pele inteira, do nosso corpo todo, que chama melanócito, que produz a melanina, que é a cor da pele. Quando a gente tem uma injúria na pele, tanto que, por exemplo, você se machuca, ele vai fazer aquela casquinha, depois sai aquela casquinha, fica uma mancha em cima.
porque subiu toda a melanina para proteger aquela pele. Então, é um pigmento protetor. Tanto que a gente toma sol, o sol agride a nossa pele, a melanina sobe. Por isso que a gente fica bronzeado ou queimado. Por causa da agressão dos raios solares, e aí sobe a melanina. Quando a gente vê os tratamentos comuns por aí, o que tem no mercado de tratamento comum, o que normalmente acontece? Se faz um peeling, uma descamação, a laser ou a ácido, e aí você tem ali uma desproteção da pele. Vai clarear, mas pode ser temporariamente, porque você não reequilibrou o melanócito. Pode ser que volte isso, a pessoa gastou dinheiro, fez uma agressão na pele, ela desprotegeu a pele, pode ser que não resolva. O Flawless, ele vai ter os fatores de crescimento que vão conversar com o melanócito, né? Ele interage com o melanócito, ele fala, pô, tu tá produzindo melanina demais, fio. Dá um tempo, né? Dá uma amenizada aí. Então, por isso que o pigmento diminui. E ele tem o Flawless, várias substâncias antioxidantes. Então, quando a gente põe ele na mão e a gente vê que ele é cheio de pintinha branca, isso não é o creme que não está misturado direito, ele conseguiu colocar a vitamina C encapsulada ali. Então, a vitamina C, como ela é super oxidável, né, ela entra em contato com o oxigênio, ela perde. Se ela não tiver uma tecnologia que segura ela, o teu creme que é cheio de vitamina C, que você tem no armário, que você pagou super caro, ele já está todo oxidado, você não consegue aproveitar. Então, o Flawless, quando você passa ele na pele, você vai ver que pela própria fricção, essas bolinhas vão abrindo e você tem a vitamina C intacta na sua pele. Olha a tecnologia que tem por trás, né, dos produtos. E você está clareando a sua pele, né, uniformizando o tom dela sem agredir, sem machucar essa pele. Certo? E aí tem o creme do dia e o creme da noite. O creme do dia, ele tem muitos nutrientes, ele tem antioxidantes, para não colocar um fator de proteção solar químico, que é tóxico, que os outros protetores têm. O Nathan Newman colocou uma alga aí dentro, que se chama clorela. Então, ela vai fazer uma barreira física e não química no nosso rosto e vai proteger dos raios solares no fator 30. Então, eu tomo sol mesmo com o Daily e eu fico impressionada como ele segura. Sol mesmo. Né? Então, ele é super eficaz como protetor solar e ele é super hidratante. Então, o que estava faltando de hidratação com o Serum, né? Com o Cleanser, o Daily vai dar. A Lu tá me perguntando aqui se o Flawless deve ser passado só nos locais onde tem manchas. Eu acho que sim, mas não é assim, você vai passar nesse pedacinho aqui. Passa no rosto todo. Porque eu tenho a Dada, se vocês conhecem a Dada, né, que fez a da mão, ela passa o Flawless e a pele da mão dela, você consegue ver exatamente a divisão da onde ela começa a passar. E tinha uma cliente também do Disney que ela passava só até aqui, no meio do pescoço. Dava para ver exatamente a divisão de uma pele mais clara e uma pele mais escura, né? Então, sabe como quando a gente passa protetor solar errado? Passa uniformemente na pele, para não ficar essa divisão aí estranha. E aí a gente tem o da noite, tá? Que é um creme um pouco mais pesado, mas ele não é tão pesado quanto cremes da noite que eu já usei também, que parecia um negócio oleoso pra caramba. E ele tem ali, agora vocês vão entender o que ele tem de tão especial. Primeiro, extremamente hidratante.
extremamente antioxidante e extremamente antiglicante. Tá, o que que é isso? Antiglicante, tá? Ele vai impedir que as moléculas de glicação que a gente come na nossa alimentação destruam a fibra de colágeno. Então foi uma coisa que o Nathan Newman frisou muito no treinamento. Ele tem antiglicante. Só eu, que sou nutricionista, sabia o que que é isso. Certo? Então ele vai, assim, aquelas linhas finas, é impressionante que sai rápido, porque ele está hidratando muito a pele. Mas tem gente que tem a pele mais acneica, que pode ficar com a pele mais ocluída, enfim, não sei se é essa palavra, tá? Mas pode dar algumas espinhas, então você fala para a pessoa não usar todos os dias, se ela tem a pele sensível. Ela pode usar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Temos a máscara Lift, que no início é interessante que o seu cliente use de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos durante o primeiro mês, porque ele vai sentir uma diferença mais eficaz, mais rápida. O que ela tem de tão especial? Os fatores de crescimento, e ela tem substâncias ali que vai fazer com que a fibra de colágeno, que está esticada, esgarçada, ela volte a ter tônus e ela volte para o lugar. Então, por isso que é máscara lift, tá? Ela vai devolver a pelezinha pro lugar de novo. Então, aquele pescocinho que tá sobrando, aquela pelezinha flácida, ela volta para dentro, para o lugar mesmo. Sabe aonde eu usei a máscara? Que eu amei. Então, ela também tem um poder de hidratação muito grande, né? Eu usei na pele do pé. Olha que ostentação, né? Esmeralda na companhia já usa máscara no pé. Mas, sabe aquele pé super rachado? Quando tem aquelas rachadurinhas assim? Como ela é super hidratante e ela vai segurar, né, essa hidratação durante um período, eu tava dormindo com a máscara no meu calcanhar. E juro, uma semana sumiu tudo. Porque aquelas rachaduras é falta de hidratação. Então você tem aquele cliente que tá com aquela pé de gente que anda na roça o dia inteiro, no pé na estrada de chão, fala para ela dormir com a máscara, faz uma camadinha, dorme, deixa ela secar e tal, né? Dorme com a máscara e isso sai muito rápido. Mas ela tem essa função de jogar a pele de volta para dentro, tá? Para cima de novo, melhorar o tônus. E por último, a gente tem o nosso creme do corpo, maravilhoso, sensacional, que já falei um pouco dele ao longo do nosso treinamento, que vai melhorar o aspecto da celulite e vai devolver aí a tonicidade, a hidratação para a pele do corpo, né? Então ele é muito levinho, é um creme que não pesa também, muito gostoso de usar, fácil de espalhar, que é uma coisa que a maioria das pessoas tem preguiça, que é passar creme, ainda mais aqueles que não espalha direito. Ele espalha super bem e ele vai melhorar aí a tonicidade da pele do corpo. Também tem os fatores de crescimento, então ele vai estimular aí as fibras de colágeno a ficarem renovadas, certo? Vamos lá. Aqui tem um quadrinho, se vocês quiserem dar um print aí de sugestão de uso, né? Então, de manhã, Cleanser Serum Flawless, se a pessoa tiver questões aí de manchas. E Daily, e à noite, Cleanser Serum Flawless de novo e Night. 2 a 3 vezes por semana Lift Mask e o corpo 2 vezes por dia. A pessoa quer economizar, tá sem grana, nananã. Fala para passar o corpo uma vez depois do banho, a máscara passa uma vez por semana. A pessoa não tem a pele tão madura, ela pode usar o sérum uma vez antes de dormir, em vez de usar 2 vezes. Ele dura 45 dias se usar 2 vezes. Se usar uma vez, 90 dias. Tá? Cleanser dura aí de 3 meses a 4 meses, é um pouquinho, assim, não precisa exagerar. Avisa o seu cliente, tá? Que é tipo uma ervilhinha já tá bom de cleanser,
um pump de sérum já tá bom, ele espalha super bem. Porque tem gente que vai pá no sérum, ó, e aí 15 dias já tá com o sérum no final soltando bolinha, né? Eu falo, pô, negócio caro desse jeito, acabou já. Avisa, né, que não precisa ficar exagerando. Você tá, lembra, a gente trabalha com marketing de relacionamento, a gente tem que cuidar do nosso cliente, né? E se ele também sentir que está empurrando o produto, que você não está nem aí para ele, também ele não, capaz dele não comprar mais, não usar direito. Para quem não sabe, tá? A linha Luminesce foi testada. Eu nunca botei a mão nessa pesquisa, gostaria demais de botar a mão nessa pesquisa, que foi feito com 300 sujeitos. Isso era um slide que tinha na nossa apresentação e tiramos para economizar tempo de apresentação. Mas todos eles foram testados com scanner dermatológico e todos eles tiveram um resultado muito significativo. Muito mesmo. Então, foi testado, foi documentado, foi teste cego, as pessoas não sabiam que elas estavam usando linha Luminesce. Então, vocês estão vendo aí dois exemplos de pessoas que usaram das 300 que foram testadas, né? Então, foi feito pela ST&T Research. E aí os resultados, né, que são os mais importantes, né? Então, olha, uma pele de uma pessoa jovem, que o problema dela não era rugas, né? Acho que o Cadu também não era rugas o problema dele, mas uma pele que estava bastante machucada, bastante alterada. Cicatrizes. Ah, o que eu posso usar para cicatriz? Ah, a pessoa é muito jovem e ela não tem problema de rugas. O que eu indico? Cleanser e sérum. Cicatriz, cleanser e sérum, tá? Porque o cleanser você vai pedir para essa pessoa passar na pele, ele vai desqueratinizar, porque a cicatriz é um excesso de queratina ali, né? Então, estria é a mesma coisa. Estria é passar cleanser na estria e depois sérum, para ele reparar essa pele, tá? Então, pessoas jovens, por exemplo, é cleanser e sérum também. Ou botanicals, tá? Pessoas jovens, botanicals. Mas a pessoa, você quer que ela melhore aí de alguma questão da pele, daí é cleanser e sérum. Rugas, cleanser, sérum, dia e noite, máscara. Questões de manchas, cleanser, sérum, principalmente. Ah, desculpa, cleanser e flawless, tá? Se a pessoa quiser economizar e não quiser colocar o sérum, coloca o flawless um tempo e depois você passa para o sérum. Depois que tiver já clareado. Ah, a pessoa pode comprar tudo. Ok, melhor ainda, né? Tônus da pele, cleanser, sérum, máscara. Celulite, sérum, desculpa, body, Nara e reserve, tá? Aí a minha pele, eu uso todos, tá? Todos. Acho que cleans o flawless é o único que eu não preciso, nunca tive manchas assim, mas como eu tenho ele, eu uso. Nossa Dadá Pinheiro, queridíssima, né? Olha só como é diferente a cor. Por isso que a gente tá falando de flawless, você não passa só em um ponto, que senão você vai ficar com a pele esbranquiçada, mais esbranquiçada onde você tem a mancha. Então passa uniformemente. A Dadá nessa foto aqui, ó, 5 meses de uso e ela tava com 67 anos. Então tudo que ela passa no rosto, ela passa em uma das mãos. Apenas, né? E olha só a diferença que é de cor, de manchas, de tônus, né? Impressionante. Nossa Dadazinha Pinheiro. Campo Grande. Ela. Tá bom, os amores? Então é isso. Deixa eu ver aqui as perguntas. Cadê a telinha de bate-papo?
Vou interromper o compartilhamento. Aqui. Alexandre, o que você sugere para psoríase? Uma coisa muito importante, tá? Jamais, isso a gente fala em todos os planos, a gente pode indicar produtos para tratamento de qualquer tipo de doença. De jeito nenhum, tá? A Anvisa vem para cima da gente. Então, por exemplo, eu falei no treinamento celulite, falei mancha, melasma, até a celulite mesmo é uma inflamação, é um termo médico. A gente nem poderia falar que o creme do corpo melhora a celulite, porque está contra as regras de compliance. Então, o primeiro ponto da sua pergunta, você não poderia prescrever os produtos para isso. E eu não sou dermatologista, então eu não sei. Não sei porque não sou da área, tá? Então não vou falar que chutômetro não é comigo, porque não posso ter a responsabilidade de falar que melhora uma coisa que não sei se melhora. Alguma mais pergunta? Fechou? Vamos tirar uma foto, todo mundo?